nos nossos vídeos anteriores, nós vimos como são muitas as questões que atravessam essa busca pelo conhecimento científico. E mais especificamente, pelo conhecimento científico da subjetividade, o conhecimento objetivo dos fatores subjetivos, o conhecimento científico dos aspectos psicológicos. Nesse vídeo, a gente vai conhecer como foram as saídas propostas por um autor que é considerado fundador da psicologia científica. Ele é considerado alguém que inaugura a ideia da psicologia como ciência. Nós vamos conhecer o projeto para uma psicologia científica, o projeto de psicologia como ciência, segundo Wundt. Então, guardem bem o nome de Wundt, porque Wundt, ele vai ser sempre importante para quem buscar pensar essa questão. A psicologia é ou não é ciência? E se a psicologia é ciência, o que torna a psicologia ciência? O que a psicologia, enquanto ciência, estuda? Então, Wundt, ele é nascido na Alemanha, foi em 1832 que ele nasceu, e ele trabalhou numa universidade alemã também, a Universidade de Leipzig. E foi lá que Wundt criou o primeiro laboratório, considerado o primeiro laboratório de psicologia. Até então, poderiam haver laboratórios que estudavam aspectos associados à subjetividade, aspectos psicológicos, mas foi Wundt o criador do primeiro laboratório. E, a partir de então, com suas pesquisas e estudos, do primeiro curso de formação em psicologia. Então, pensar em Wundt é pensar nessa pessoa tão importante para o início das pesquisas e da formação em psicologia. Então, se Wundt começa essa ideia de psicologia como ciência, como foi que Wundt começou? Vamos lá. Wundt pensava a psicologia da seguinte forma: será que é uma ciência da natureza? Que, afinal de contas, nós estudamos o corpo, nós estudamos o organismo, nós estudamos as reações fisiológicas, muitas das nossas emoções têm essa base nas reações fisiológicas, nós estudamos o cérebro. E aí, a psicologia é uma ciência da natureza? Ou é uma ciência da cultura? Que, afinal de contas, os seres humanos se expressam na linguagem, tem diferentes ritos, diferentes hábitos, diferentes práticas culturais. A gente tem os mitos, tem as religiões, a gente tem a arte, nós temos a vida em sociedade, E aí ele pensa assim, olha, nós temos a biologia, que estuda a natureza, e nós temos a sociologia e a antropologia, que estudam a cultura, a antropologia, a sociologia, a história, a filosofia, estudam a cultura. Nós temos já ciências da natureza e ciências da cultura. Faz sentido a psicologia como uma ciência independente? Pois é, para Wundt faz. E aí ele vai defender que a psicologia não é nem uma ciência da natureza, nem uma ciência da cultura. Como assim? Olha, a psicologia vai estudar os aspectos fisiológicos, as reações do organismo, as reações do corpo, mas vai estudar também os aspectos sociais. E aí, se nós já temos áreas do conhecimento científico, a anatomia, a fisiologia, as ciências biológicas como um todo, a própria medicina, as ciências da saúde, que estudam os aspectos fisiológicos, para que ter uma nova ciência? Para que ter outra ciência que é a psicologia, uma ciência independente? Da mesma forma, nós já temos vastos estudos sobre os aspectos sociais. Para que ter uma outra ciência? Para que ter uma outra ciência independente? As experiências individuais, as pessoas elas têm suas particularidades, suas singularidades, suas especificidades e as experiências coletivas, Então a gente tem
estudos baseados em indivíduos, né? Se a gente for ver a própria arte, a ficção, a literatura, os romances, as autobiografias, né? O campo da arte, ele representa tão bem as experiências individuais e também as experiências coletivas. E aí, a partir dessas interrogações aqui, faz sentido ter uma nova ciência? Faz sentido ter uma ciência independente? Wundt vai defender que sim. Então, a psicologia, ela não será nem o estudo dos aspectos biológicos, nem o estudo dos aspectos culturais. A psicologia não será nem o estudo das ciências da natureza, nem o estudo das ciências da cultura. Sabe o que ela será? O estudo do espaço entre, do que há de intersecção, do que há de ligação. Wundt, ele pensa assim. Para Wundt, a psicologia era uma ciência intermediária, vamos destacar, intermediária entre as ciências da natureza e as ciências da cultura. Sua obra se estende da psicologia experimental fisiológica à psicologia social. Ou seja, desde seu início, o lugar da psicologia entre as ciências é um tanto incerto. E um dos méritos de Wundt foi o de conceber a psicologia nessa posição intermediária. Então, a psicologia como ciência não é nem uma ciência da natureza, nem uma ciência social. Não é nem uma ciência que estuda os aspectos fisiológicos, nem uma ciência que estuda os aspectos culturais. A psicologia estudará o entre, esse espaço intermediário. Qual é o objeto da psicologia? Para Wundt, o objeto da psicologia será a experiência imediata. O que é a experiência imediata? É a experiência tal como ela é vivida. Para isso, Wundt quer como que a pessoa vive a experiência antes de pensar sobre ela, antes de refletir, antes de analisar, antes de explicar. Como que é a experiência no momento que ela se dá, tal como ela se dá. Então, a busca é como é vivida a experiência, tal como é vivida antes de ser pensada, antes de ser explicada, antes de ser conhecida. A experiência tal como ela se dá. E como que ele busca estudar a experiência imediata? Vocês se lembram dos vídeos anteriores que a gente fala, gente, como que a psicologia vai estudar a subjetividade? Ele vai propor o método experimental, tanto que ele cria um laboratório. E nesse método experimental, ele vai focar nos processos elementares da vida mental. Vai levar em consideração as condições físicas do ambiente e as condições fisiológicas do organismo. Por exemplo, quando eu escuto um som, né? No primeiro vídeo, eu interrompi porque eu ouvi a campainha. Então, quando eu escuto um som, é uma condição física do ambiente. E eu reajo, eu levanto. É uma resposta do meu corpo, é uma resposta fisiológica. Então, como que se dá essa combinação entre fator do ambiente, reação, atenção, percepção, memória, prontidão, concentração? Então, como que o Wundt vai buscar estudar? Com o método experimental, em situações controladas de laboratório, Wundt procura analisar os elementos da experiência imediata e as formas mais simples de combinação desses elementos. Mas isso é apenas o começo da psicologia e não é o mais importante para Wundt. Wundt ficou muito conhecido por ter criado um laboratório, porque nessa pressão, psicologia é ou não é científica? É ou não é científica? É ou não é científica? Um laboratório dá meio que esse caráter oficial. Olha, um laboratório de psicologia. Então, se é um laboratório de psicologia, psicologia é científica. Mas o método experimental foi uma parte do trabalho do Wundt. Outra parte, para estudar a experiência imediata, é os fenômenos culturais. Até porque o que eu vivo, tal como eu vivo, tem influência da cultura que eu vivo, da linguagem, dos sistemas religiosos, dos mitos.
Então, Wundt estava interessado também no que ele chamou de processos superiores da vida mental. O que são esses processos superiores? Pensamento, linguagem, imaginação, como que eles se combinam, como que eles se sintetizam em como a gente percebe. Aqui o Luiz Cláudio Figueiredo e o Pedro Santi dizem assim: para Wundt, a experiência imediata não é nem uma coisa desorganizada, nem uma mera combinação mecânica de elementos. A experiência imediata seria o resultado de processos de síntese criativa, em que a subjetividade se manifestaria como vontade, como capacidade, como criação. Ou seja, Wundt cria um projeto para estudar a subjetividade cientificamente. E, como ciência, é preciso haver um objeto de estudo. O objeto de estudo é a experiência imediata. E, como ciência, é preciso haver procedimentos metodológicos de estudo, que são a análise experimental dos aspectos psicofisiológicos e as observações sobre a cultura. Wundt cria, então, o que para ele era combinado, mas que ficaram conhecidos como dois âmbitos do projeto para a psicologia científica: a psicologia fisiológica experimental e a psicologia social, ou psicologia dos povos. Percebem como Wundt está buscando ligar esses aspectos do corpo, do organismo, da natureza, com aspectos das relações sociais e da cultura? Então, aqui está o primeiro projeto. O primeiro projeto tem como objeto de estudo científico a experiência imediata e tem como procedimentos propostos para estudar a psicologia fisiológica experimental e a psicologia dos povos. Esse é o projeto para uma psicologia científica, segundo Wundt.